Shalom! Hoje o tema da nossa mensagem é Quando somos tocados. E para falar um pouquinho sobre isso, eu gostaria de compartilhar com vocês 3 histórias da palavra e que coincidentemente são sobre mulheres. As 3 histórias contam sobre mulheres que foram tocadas por Jesus. A primeira história é da mulher do fluxo de sangue. E eu vou contar as histórias bem rápidas e vou trazer no final um texto maior para que a gente possa aí sim entrar com mais profundidade na palavra. Mas a primeira história da mulher do fluxo de sangue conta sobre a vida de uma mulher que sofreu durante anos de sua vida com uma hemorragia constante. Por causa dessa hemorragia, desse sangramento, ela era segregada, ela era afastada da sociedade, ela não podia conviver em comunhão, porque eles acreditavam, a população, o povo acreditava que aquela condição da mulher contaminaria todo o povo, até que ela escuta falar de Jesus. E no meio de todo o sofrimento, no meio de toda dor, no meio de toda rejeição, ela vai atrás de Jesus. Jesus era um homem que vivia cercado de pessoas, de multidões o tempo inteiro, porque ele era filho do homem e filho de Deus. Ele era o próprio Deus encarnado. Então, onde ele andava, realizando seus sinais e maravilhas, as pessoas o seguiam. Até que essa mulher decide de uma forma muito apaixonada e de uma forma muito abrupta, ir atrás de Jesus. E ela toca a orla das vestes de Cristo. E aí Jesus, ele para no meio da multidão e fala assim, alguém me tocou. Até que os discípulos olham e falam assim, Jesus, olha só, com todo respeito, sem querer debater com o Senhor, mas é óbvio que alguém te tocou, tá todo mundo te encostando, sabe? Porque Jesus, ele estava andando e, como eu falei, ele era uma pessoa que, por ele realizar sinais, milagres e maravilhas, ele era cercado todo o tempo. Então era óbvio que alguém encostava nele toda hora. Até que ele fala assim, de mim saiu o poder. E quando ele tem um encontro com essa mulher do fluxo de sangue, e ela fala, ela admite que ela tocou o Senhor, e a partir dessa revelação que dele sai o poder, Jesus olha para aquela mulher e diz, a sua fé te curou. O segundo exemplo é sobre a mulher adúltera. Daquela famosa música, para falar, atire a primeira pedra, aquele que não tem pecado, aquele que não erra. Muita gente canta, muita gente fala sobre o que é a primeira pedra. E conta justamente sobre essa história. Uma mulher, ela foi pega em adultério e os fariseus foram logo condená-la, porque eles acreditavam que aquilo era o certo a se fazer. Afinal, ela estava sendo flagrada em uma situação de pecado e ela precisava virar exemplo. Aquilo, no Antigo Testamento, antes de Jesus vir, essas punições eram para que as pessoas entendessem a gravidade do seu pecado. Só que Jesus, ele aparece no momento oportuno e ele fala, e a voz dele tem tanta autoridade que todos escutam, todos param para ouvir e obedecer. Ele fala assim, quem não tem pecado, atire a primeira pedra. E nenhuma pedra voou, nenhuma pedra atingiu aquela mulher. E o único que não tinha pecados, o único que poderia jogar a pedra, que era Jesus, foi o único a falar assim, não peques mais, vá em paz. E por último, eu quero contar sobre uma história que está em Lucas, no capítulo 7, dos versículos 36 ao 50. São alguns versículos, por isso eu dei uma enxugada nas outras histórias para que a gente pudesse focar nisso. Que diz o seguinte, e rogou-lhe um dos fariseus que comesse com ele. E entrando em casa do fariseu, assentou-se à mesa. E eis que uma mulher da cidade, uma pecadora, sabendo que ele estava à mesa em casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento. E estando por detrás aos seus pés, chorando, começou a regar-lhe os pés com lágrimas e enxugava-lhes com os cabelos da sua cabeça. E beijava-lhe os pés, e ungia-lhe-os com unguento. Quando isto viu o fariseu que o tinha convidado, falava consigo dizendo, se este fosse profeta, bem saberia quem e qual é a mulher que lhe tocou, pois é uma pecadora. E ele disse, é uma pecadora. E respondendo Jesus, disse-lhe, Simão, uma coisa tenho a dizer-te. E ele disse, dize-a, mestre. Certo credor tinha 2 devedores, um devia-lhe 500 dinheiros e outro 50. E não tendo eles com que pagar, perdoou-lhes a ambos. Dize, pois, qual deles o amará mais? E Simão, respondendo, disse, tem para mim que é aquele quem mais perdoou.
E ele lhe disse: julgaste bem. E voltando-se para a mulher, disse a Simão: vês tu essa mulher? Entrei em tua casa e não me deste água para os pés, mas esta regou-me os pés com lágrimas e me os enxugou com seus cabelos. Não me deste ósculo, mas esta, desde que entrou, não tem cessado de me beijar os pés. Não me ungiste a cabeça com óleo, mas esta ungiu-me os pés com unguento. Por isso te digo que os seus muitos pecados lhe são perdoados, porque muito amou, mas aquele a quem pouco é perdoado, pouco ama. E disse-lhe a ela: os teus pecados são perdoados. E os que estavam à mesa começaram a dizer entre si: quem é esse que até perdoa pecados? E disse a mulher: a tua fé te salvou. Vai-te em paz. O que a gente pode tirar desses três casos, dessas três histórias, é que a manifestação do toque do Senhor acontece de formas diferentes. E o toque do Senhor, ele também é manifestado de formas diferentes. No primeiro caso, a mulher foi atrás e ela tocou, ela agarrou a orla das vestes de Jesus. Esse caso de Lucas 7, a mulher se lançou aos pés de Jesus e ela chorou sobre ele, beijou os pés de Jesus. E o toque, ele é manifestado de formas diferentes. O primeiro toque se relaciona com cura. Então, o toque de Jesus traz cura, que é o da mulher do fluxo de sangue. A segunda história, sobre a mulher adúltera, conta para nós que o toque de Jesus nos traz libertação, porque ele fala: vai-te em paz, não peques mais. E nesse último exemplo que nós lemos de Lucas 7, nós vemos o toque da santificação, porque Jesus diz: os teus pecados são perdoados. E o que a gente pode entender disso é que quando o toque de Jesus chega, ele transforma tudo. Não há nada que o amor de Jesus encontre e permaneça da mesma maneira. Esses três casos têm algo em comum. E todos os outros casos que nós vemos o toque do Senhor, existe algo em comum, que é a busca. A busca pelo toque, a busca pelo preenchimento, a busca por algo que é maior do que nós. Porque Jesus é capaz de fazer coisas inimagináveis. Os planos, os desejos, aquilo que vem do coração do Senhor é muito maior, é muito melhor daquilo que nós planejamos, daquilo que nós pensamos, daquilo que nós imaginamos, daquilo que desejamos. E a busca só acontece quando primeiro nós temos um reconhecimento da nossa condição. Todas as coisas da nossa vida começam a partir de um reconhecimento. Toda atitude que você toma começa a partir de um reconhecimento. Você toma banho porque você reconhece que o seu corpo está sujo, você reconhece que o seu corpo está pesado, ou você reconhece que você precisa aliviar o seu corpo, tirar. O brasileiro, principalmente, a gente tem essa mania de tomar muitos banhos. Mas isso surge a partir de um reconhecimento. Eu reconheço que quando eu tomo um banho quente eu desestresso, então eu vou tomar um banho. Eu reconheço que eu passei o dia inteiro fazendo trilha e eu tô imunda e agora eu preciso tomar banho. Então todas as coisas partem a partir de um reconhecimento. O reconhecimento, na condição de buscar a Jesus, ele nos leva sempre ao arrependimento do pecado, ao arrependimento das coisas que se passaram, ao arrependimento da condição que talvez estejamos no momento exato em que estamos arrependidas, estamos arrependidos. E a partir desse reconhecimento, existe uma busca. E é justamente a busca da libertação, a busca da cura, a busca da santificação. Existe uma música também que a gente costuma cantar, é que quem já pisou no Santo dos Santos não sabe viver em outro lugar. E essa santificação, que foi o último caso que nós lemos, é o principal, acredito, que nos desperta essa busca. Porque quem já conheceu a presença do Senhor um dia, sabe que Ele é a fonte de vida, que Ele é a fonte da salvação, que Ele é a fonte da santificação e que não dá para viver sem Ele. Então, a partir desse reconhecimento, primeiro, da nossa condição e segundo, de quem Deus é, que surge uma busca, e uma busca por algo maior, uma busca por algo melhor, e uma busca por algo que preenche.
todas essas mulheres que foram tocadas pelo Senhor puderam experimentar a presença de Deus de uma forma específica. E dessa maneira, elas cessaram todas as ruínas, tudo aquilo que elas tinham em suas vidas que as impediam de viver na plenitude. A primeira mulher, a mulher do fluxo de sangue, ela carregava uma ruína, não só física, mas também emocional, porque ela tinha uma doença, mas ela também tinha o peso de não poder conviver em sociedade por causa da condição que ela tinha. A mulher adúltera tinha uma ruína porque se ela era adúltera, porque ela se relacionava com pessoas que já estavam em matrimônio, porque ela estava em matrimônio, mas de alguma forma havia uma aliança sendo rompida. Então havia uma ruína de alianças naquela situação. E todos nós sabemos, a palavra do Senhor nos diz que o Senhor fez uma aliança conosco, tanto que depois da Arca de Noé, o Senhor ele firma uma aliança conosco, e a aliança para Deus é algo muito importante, é algo que deve ser para sempre, uma aliança é algo eterno, é um pacto eterno que você faz, que você realiza, aliança que você realiza com as pessoas ou com Deus. E nesse momento existia uma ruína de aliança na vida dessa mulher. E no último capítulo havia uma ruína de pecados, porque aquilo que essa mulher de Lucas no capítulo 7 tinha na sua vida, ela tinha uma bagagem tão grande que as pessoas a reconheciam assim, uma mulher pecadora. E algo muito interessante é que naquela época, as casas, a gente pensa em jantar assim, como é hoje, né, em um ambiente fechado, mas não, naquela época era como se fosse cobertura sobre varandas, e aquela mulher viu que Jesus estava na casa daquele homem e ela foi direto nele. E o homem, ele não fala assim: "Ai, mas se Jesus soubesse quem e qual é essa mulher". E ele não fala isso, ele pensa. Mas Jesus, ele é conhecedor de todas as coisas. Ele tem capacidade de onisciência, de onipotência e de onipresença. Ele pode, ele está em todos os lugares, ele sabe todas as coisas e ele pode fazer qualquer coisa. Eu provavelmente não falei respectivamente, né? Porque eu não lembro a ordem que eu falei primeiro. Mas ele tem essas três qualidades, essas três capacidades. E Jesus aqui, ele exerce essa onisciência, ele entendeu o pensamento de Simão. E aí ele entra com a parábola dos 500 dinheiros e dos 50 dinheiros. E ele diz, quem muito foi perdoado, muito ama. Em outras palavras, porque ele diz, quem pouco é perdoado, pouco ama. E quando ele diz isso, que quanto mais perdoados nós somos, mais nós o amamos. Quanto mais nós amamos ao Senhor, mais também nós queremos buscá-lo. E quanto mais nós buscamos, mais somos encontrados. Porque a palavra do Senhor diz, batei e abrir-se-vos-á. Quando nós batemos a porta é aberta. A palavra do Senhor diz, buscar enquanto se pode encontrar. Porque o Senhor, ele não está escondido, ele nunca vai estar longe demais para nós. O Senhor, ele tá... E existe aquela imagem, aquela famosa imagem do dedo de Deus, ela é muito interessante, porque o dedo de Deus, ele tá esticado, e o que precisa é só de um homem encostar. O Senhor tá ali pra gente, Jesus está ali pra gente. E o que nós precisamos fazer é buscá-lo. A única coisa que nós precisamos fazer é ter esse reconhecimento da urgência que nós temos do toque dele, da necessidade que temos do toque dele, do quanto ele é precioso e necessário em todas as coisas da nossa vida. E o ponto principal é que quando deixamos Jesus tocar a nossa vida, ele transforma tudo. E existe uma diferença absurda entre mudança e transformação. Quando nós somos transformados, é que todas as coisas que eram velhas, elas são deixadas, elas são abandonadas, e o novo do Senhor realmente vira a nossa expectativa de vida e a nossa expectativa de vida eterna. Porque quando o toque de Jesus vem, nós somos libertos, nós somos curados e nós somos santificados. E cada um de nós tem uma pendência, tem uma questão em alguma dessas áreas. Em algum momento da sua vida você pode já ter se encontrado nessa situação de precisar de cura, de precisar de uma libertação, de precisar de um processo de santificação.
E talvez você esteja nesse momento agora. E quando muitas vezes nós pensamos, Jesus está longe, eu não posso fazer nada, isso é uma mentira de Satanás na nossa vida para tentar nos paralisar. Porque se há algo que pode acontecer, é justamente o toque de Jesus acontecer e o que nós podemos fazer é buscá-lo. O que nós podemos fazer é tocá-lo, porque assim a gente vai receber o toque dele. É a lei da ação e reação, e principalmente com o Senhor. Quanto a palavra do Senhor diz, e relacionando agora, nem vou falar sobre presentes, mas a palavra diz: se vocês, pais, que são homens, gostam de dar bons presentes aos seus filhos, quanto mais o Pai que está no céu. E da mesma forma que nessa questão de presentear, nós aqui na Terra gostamos de agradar as pessoas. Quanto mais o Senhor não gostaria de tocar você, de te curar, de te libertar, de te santificar, de arrancar as ruínas da sua vida e realmente fazer com que você experimente qual seja a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. Romanos 12:2 diz isso: não vos conformeis com as coisas desse mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Porque quando nós temos a nossa mente renovada, é quando a gente tem o exato entendimento e o reconhecimento da nossa condição. E é a partir daí que a nossa mente é transformada e que nós começamos a buscar o Senhor. E quando nós buscamos, a gente entende qual é a boa, agradável e perfeita vontade dele para a nossa vida. Porque se torna inevitável. A graça, ela é muito irresistível para a gente não viver. Fica até uma coisa, fica até um pleonasmo. Porque a graça irresistível, ela é irresistível. Não tem como a gente se privar disso, a gente se restringir, a gente se afastar da graça, porque quando a gente tem essa revelação, quando as nossas escamas caem dos olhos e a gente percebe que Jesus está aqui, nos oferecendo vida, e não somente vida, mas uma vida em abundância, é quando a gente tem a noção e a ciência de que Ele é o Deus que toca, é o Deus que tocou, é o Deus que continua tocando, porque Ele é imutável, Ele não muda. Então, que hoje a gente possa ter esse entendimento de que se há algo que podemos fazer hoje para que a nossa situação seja mudada, seja qual for a sua situação, seja qual for a sua questão, o que você pode fazer é buscar ao Senhor e buscar Ele acima de todas as coisas, buscar antes o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. É a palavra dele. E quando nós temos essa busca, essa paixão ardente pelo toque do Senhor, é quando nós realmente somos tocados. E a partir do toque dele, nós somos completamente restituídos e transformados em todas as áreas da nossa vida. E eu quero convidar você a fazer uma oração. Primeiro, eu quero fazer uma pergunta. Se você que assistiu ainda não tem a sua vida entregue a Jesus, se você hoje reconheceu, você foi atraído por essa graça irresistível, se você hoje ficou realmente impressionado com como Jesus pode fazer essas coisas, quão bom Jesus é, e se você realmente hoje quer viver uma vida baseada na palavra, vivendo todas essas coisas e experimentando aquilo que o Senhor nos chama para experimentar todos os dias, que é a boa, agradável e perfeita vontade dele, e você deseja entregar sua vida agora, eu convido você a fazer uma oração. E se você também já foi cristão, já serviu a Jesus ou acha pelo menos que já creu nele em algum momento da sua vida, se você já participou, já frequentou alguma igreja, mas hoje você tem o reconhecimento de que a sua vida precisa ser tocada. Você precisa receber cura, libertação, santificação. Você precisa ser transformado em alguma área da sua vida. Eu convido você a fazer uma oração de entrega. E uma oração de entrega mais do que qualquer outra coisa, mais do que um bem material, mais do que algo que você pode oferecer visivelmente. Eu convido você a entregar o seu coração para Jesus e deixar com que Ele assuma o senhorio da sua vida. Eu peço para que você repita essa oração comigo. Senhor Jesus, eu te confesso
como meu único e suficiente Salvador e Senhor. Faz morada no meu coração e transforma o meu entendimento, em nome de Jesus. Pai, eu quero orar por cada uma das pessoas que tiveram acesso a essa mensagem hoje, por cada uma das pessoas que assistiu esse vídeo, Pai. Eu oro para que o Senhor alcance a vida delas, onde elas estiverem agora. Esses homens, essas mulheres, Senhor Jesus, que precisam de um toque do Senhor. Eu oro, Pai, para que o Senhor traga reconhecimento, para que o Senhor traga revelação, para que o Senhor traga discernimento, Senhor, para que o Senhor traga vontade, para que o Senhor traga, Jesus, arrependimento e a partir disso uma busca pelo Senhor. Espírito Santo, não nos lance fora da sua presença e nem retire de nós o seu Espírito Santo, mas antes, Jesus, nos permita experimentar qual seja a boa, agradável e perfeita vontade do Senhor pela renovação das nossas mentes. Senhor Jesus, eu oro para que hoje nós possamos ser tocados em todas as áreas de nossas vidas, para que sejamos realmente transformados, para que sejamos, Jesus, mudados radicalmente, de uma forma irreversível. Espírito Santo, eu oro para que o Senhor venha preencher os espaços vazios, que se Satanás vier por um caminho, por 7 ele bata em retirada. Espírito Santo, eu oro, te agradecendo porque o Senhor é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre, porque o Senhor é Rei dos Reis, o Senhor é Pai da eternidade, o Senhor é gracioso, o Senhor é misericordioso e o Senhor é o Deus forte e poderoso nas batalhas. O Senhor é o Jeová Nissi, é a nossa bandeira. O Senhor é o Jeová Rafa, é o Deus que cura. O Senhor é o Jeová Jiré, o Deus da provisão. Eu oro, Pai, para que o Senhor venha tocar cada área da vida dessas pessoas hoje. Em nome de Jesus, que o Senhor lance fora todas as ruínas que existem nessas vidas, todas as ruínas de feridas físicas, emocionais, espirituais, para que o Senhor lance fora todas as ruínas de pecados, para que o Senhor lance fora todas as ruínas de condenação, Espírito Santo, mas que sejamos realmente ministrados diariamente pela graça e pelo amor do Senhor, porque quem muito foi perdoado, muito ama. E nós te agradecemos porque nós te amamos, porque o Senhor nos amou primeiro. Em nome de Jesus, eu te agradeço, oro e entrego o clamor ao Senhor. Amém, amém e amém.